desenvolvimento de aplicativos mobile para milhões, certo? Desde já peço desculpa porque esse é o título mais marqueteiro de palestra que eu já fiz na minha vida, certo? Mas ele atrai muita atenção e é basicamente isso que a gente vai conversar hoje, certo? Só um pouco sobre quem eu sou. Meu nome é Cleiton Leal, sim, é um pouco diferente, esquisito e coisas assim. Eu sou nascido em Fortaleza, Ceará. Trabalho com desenvolvimento de aplicações mobile faz uns 8 anos. Estou morando aqui em BH faz 3, 4 anos. E basicamente sim, eu troquei todo aquele ambiente de praia, maravilhoso, delícia, para vir morar aqui em BH. Hoje em dia eu faço turismo no Ceará, obrigado. E atualmente estou trabalhando como consultor de software na ThoughtWorks, aqui em Belo Horizonte. E já que o título é tão marqueteiro, eu acho que vale muito a pena a gente realmente apontar o que a gente vai conversar aqui hoje. E na verdade a gente vai falar sobre muitas coisas, realmente uma série de coisas infindáveis, mas principalmente sobre incerteza no desenvolvimento de software, certo? E principalmente sobre escalabilidade de projetos mobile. O foco principal é basicamente o que você faz quando o seu projeto escala e você precisa colocar muitos desenvolvedores para poder desenvolver uma aplicação mobile. E eu acho que para realmente começar esse papo, eu acho que... Desculpa, muita gente não está ouvindo. Todo mundo está ouvindo? Tá picando um pouco? Tá bem ruim, né? Tá chiando. Só um momentinho. Parece que tá chiando muito. Vocês podem tentar aumentar um pouco o volume para ver se melhora a recepção? Tá chiando muito. Não, tá realmente chiando muito. Tá bem... Uhum. Tá, pessoal. Então, só um instantinho, vamos ver se o pessoal consegue resolver. Desculpa o transtorno, tá, gente? Só dar uma pausinha pra tentar melhorar. Confirmar, continua bem chiado? Já melhorou? Não, então a gente vai continuar. Não, então perfeito. Desculpa o tempo, gente. Mas vamos lá, vamos voltar então. Tipo, eu acho que pra gente começar a conversar sobre esse assunto, fica uma certa pergunta, tipo, qual é o maior ponto de incerteza do projeto de software de vocês atualmente? Sabe? Tipo, eu me pergunto muito isso sobre desenvolvimento de software. Tipo, qual é realmente o ponto de incerteza que a gente tem no nosso projeto atuais, certo? E quando a gente fala muito de incerteza, tem um termo em inglês de tecnologia que é Bleeding Edge Technology, certo? Que é um termo um pouco complicado de explicar, mas, tipo, a melhor modo que eu vi de tentar explicar isso foi esse print da Wikipedia, certo? Que traduz basicamente o termo em inglês, que em tradução direta é tecnologia de ponta de sangramento. É uma categoria de tecnologias tão novas que elas poderiam ter um alto risco e não serem confiáveis e levar adotantes a incorrer em maiores despesas para poderem serem utilizadas, certo? Então, quando a gente fala em certeza em software, a gente está basicamente falando de coisas que a gente não tem total domínio de como fazer. E isso, para mim, é o ponto principal, é o que mais me instiga em desenvolvimento de software hoje em dia, certo? E quais exemplos de bleeding edge tecnológica que a gente tem realmente, certo?
E aí eu gosto de sempre voltar um pouco na história, porque se a gente para pra pensar, há muitos anos atrás, o desenvolvimento de linha de comando era super complexo de ser feito, era inovador. Depois a gente começou a fazer interfaces gráficas em cima disso. Com essa interface gráfica a gente começou a conectar elas com bancos de dados remotos. E daí a gente viu que aplicações de desktop elas não funcionavam, elas não escalavam. A gente começou a desenvolver aplicações web. E com isso vem o iPhone e realmente mudou tudo. Com o Android a gente começou a fazer apps mobile. E vem a volta da web com PWA e tipo de coisas assim. E isso tudo é muito bleeding quando você começa a fazer. Quando eu comecei a desenvolver software mobile 8 anos atrás, aquilo, tipo, ninguém sabia como fazer. Eu, basicamente, desenvolvo mobile hoje em dia porque alguém me chamou para um estágio de Android. Foi muito basicamente isso na época. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E quando a gente foca muito mais na parte de mobile, o que acontece é que, tipo, a gente começa a descer mais em aplicações complexas. A gente começa a ter aplicações de streaming de música, aplicações de streaming de vídeo, app de exercício físico que monitora quando você está correndo, você está dormindo, aplicativos de mapa, de realidade aumentada, de machine learning. Hoje em dia a gente tem bancos online que conseguem fazer tudo que você precisa na sua vida. Isso é super empolgante e é muito frustrante quando você percebe que nada disso é um desafio técnico de verdade. Tipo, não existe desafio técnico que fazer nenhuma dessas aplicações que eu acabei de falar, por mais empolgantes e novas que elas sejam. Porque hoje nós temos muitos libs open source que estão facilitando muito esse desenvolvimento, certo? A gente tem o Exoplayer, que se você precisa fazer streaming de áudio, de vídeo, isso é ridiculamente simples de poder fazer. Você simplesmente implementa, um lib super fácil, mantido pela comunidade. Se você precisa de um conceito de inteligência artificial, machine learning, o TensorFlow você consegue fazer um treinamento em cima daquilo para reconhecer imagens de cachorros, de plantas, coisas assim. Tem N artigos sobre isso na internet. Se você quiser fazer um aplicativo de realidade aumentada, tem o AI Core, tem o ARKit, libs de super alto nível para poder implementar isso. Tem libs de gateway de pagamento para poder fazer uma aplicação inteira como o PicPay, para poder transacionar dinheiro e coisas assim. E aí é que vem a pergunta, tipo, qual é o desafio do desenvolvimento de software hoje em dia? A gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente rala todo dia, a gente pena, a gente faz hora extra, o cliente está lá perturbando, e vem um cara como eu aqui no palco e fala que isso não é um desafio técnico. Tipo, sou até um pouco esquisito. Mas a verdade é que o desafio técnico hoje em dia, em qualquer empresa, seja consultoria, empresa de produto, é realmente a parte de escalabilidade, certo? É como você colocar 30, 40, 50, 100 pessoas para poder trabalhar e fazer juntas uma aplicação. Porque se você trabalha sozinho, isso é muito simples. Isso é trivial, não requer nem um Git, nem um SVN, você vai, coda e vida que segue. Mas eu acho uma indagação muito justa a gente se perguntar isso. Poxa, mas escalabilidade é realmente bleeding edge? Tipo, isso realmente está sangrando na tecnologia do modo como... Eu não tenho uma noção clara de como fazer isso. E pensando um pouco sobre isso, eu digo que sim, desde que não exista uma forma testada e comprovada de fazer isso. Escalabilidade de software, ele deixa de ser bleeding quando existem fórmulas muito claras de como fazer isso. E quando a gente começa a pensar em escalabilidade de software para back-end, isso é muito bem resolvido. A gente tem microserviços com linguagens diferentes, a gente tem cache, tem filas, tem N coisas para poder fazer, para poder possibilitar isso funcionar. Isso é muito bem resolvido há muitos anos, muitos artigos sobre isso, e na minha opinião, isso não é mais tão bleeding assim. E como fica quando a gente está mexendo com front-end, as aplicações finais? Isso eu falo front-end web e mobile em si. Como é que funciona essa escalabilidade? Eu ouço muita comunidade de front-end falar muito sobre os micro-frontends hoje em dia. Isso, para mim, é bleeding. Ninguém faz ideia do que está fazendo. A galera está querendo juntar React com Vue, com qualquer outra tecnologia dentro da mesma página e controlar versões de lib diferentes, tentar colocar na mesma página e juntar equipes para poder fazer, e isso não funciona, e a galera está realmente tentando buscar modos de fazer isso. Você vê que essa incerteza para mim é bleeding. E quando você vê na parte de mobile, que, por incrível que pareça, entre todas essas frontes que eu falei, de web, de back-end, é a mais recente. A gente tem 8, 9 anos de desenvolvimento. O iPhone tem esse período de vida, por exemplo. E como é que funciona a escalabilidade disso? E aí vem um certo baque de novo no meu raciocínio, porque a grande verdade é que a maioria dos projetos não precisa de escalabilidade. A maioria dos projetos que a gente trabalha como consultores ou para empresas finais, elas não têm tanta necessidade. Eu já trabalhei num aplicativo de um e-commerce, de um dos maiores varejistas americanos de roupa, e a equipe tinha 10 desenvolvedores mobile. Eles vendiam muito.
pelo app. Já trabalhei em novas redes sociais aqui mesmo no Brasil e a equipe era 12 pessoas, coisas assim. Isso com app grande, com muita funcionalidade, coisas assim. Mas e quando esse número realmente escala? Porque hoje em dia a gente começa a ter muitas empresas que são mobile first. Essas empresas estão realmente crescendo absurdamente com um princípio muito lógico: mobile first. Eu tenho um aplicativo. Às vezes eu não tenho nenhum site, mas eu tenho um aplicativo. Isso é o meu produto. E quando a gente pensa em cases internacionais, o case mais clássico de organização é muito Spotify, mas temos Nubank, temos iFood, temos Instagram, temos Uber. Todas essas empresas são mobile first. Muitas delas têm uma interface web muito por... Não me pergunte o porquê, mas elas estão lá. E elas se focam muito em cima disso. E a gente não precisa ir tão longe para a grande case de São Paulo, ou Estados Unidos, Europa. Se a gente pensa aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente tem empresas que estão realmente começando a focar no mobile first. O Simpla, o Banco Inter, a Hotmart, o Maximilias, são cases aqui que estão começando a ter grandes equipes de mobile, onde essas equipes estão começando a querer fazer aplicativos cada vez maiores, com mais funcionalidades, conseguindo um princípio de super app, onde um app faz realmente tudo. E, basicamente, esse número de desenvolvedores mobile nesse tipo de empresa, ele pode chegar a 200 pessoas. E você pode começar a pensar, não, 200 desenvolvedores não é nada tão forte assim, mas é aí que o bicho realmente pega, quando a gente fala de mobile. Quando tudo é tão turvo e difícil de realmente ver. Porque a grande questão é que uma aplicação mobile é uma aplicação. Normalmente, ela é uma codebase. Quando você pensa em uma codebase sendo alterada diariamente por 200 pessoas, isso, tipo, eu não sei vocês, eu fico aterrorizado realmente com isso. E é muito sobre esse tipo de incerteza que a gente começa a conversar. Isso principalmente porque a distribuição de aplicações mobile ela é totalmente diferente de qualquer outra abordagem que a gente tem. Ela é muito diferente de web, é muito diferente de back-end. E o principal motivo desse é a centralização nas lojas de aplicativo. Isso é uma particularidade do desenvolvimento mobile, da entrega de produtos mobile, que é muito única, muito particular. Porque todo mundo sabe, quem usa Android, quem usa iPhone, coisas assim, sabe que as lojas são centralizadoras de aplicativo. Eu não consigo ir no site da Maximilias e baixar o aplicativo deles para poder utilizar. Eu vou na Play Store, eu vou na App Store e realmente pego isso. E isso é muito bom para o usuário, é muito fantástico. Eu adoro chegar na loja e fazer recomendações e coisas assim. Mas para a gente que está desenvolvendo, isso tem um quê muito assustador, pelo menos para mim, porque a gente não tem controle da infraestrutura e da distribuição dos nossos próprios aplicativos. A gente é muito refém de uma infra que não é nossa. É uma infra que a Google está cuidando, que a Apple está cuidando, e a gente não é o principal cliente. A gente é um cliente. Muitas vezes um pequeno cliente, nem um grande cliente. E isso torna certos transtornos. Só para exemplificar um pouco isso, tipo, o que acontece quando a gente encontra um bug crítico na nossa aplicação web? Tipo, isso é um caso muito simples que eu vejo a gente enfrentando diariamente na ThoughtWorks, certo? Tipo, 6 da noite, de sábado, o desenvolvedor tá em casa, tranquilo, vivendo sua vida, assistindo Netflix, e toca o telefone dele, opa, tocou aqui um alarme, crash em produção, as vendas pela web pararam. Parece algo estranho. 6h10 da noite, a pessoa desenvolvedora vai, dá uma olhada, analisa o problema. 6h20, ela encontra o problema. 6h35, já corrigiu, commitou, subiu para master. Às 6h40, deploy feito, bonito. Tudo corrigido a um F5 do usuário, a um Command R, e já tá tudo funcionando. E isso é o meu cenário hoje em dia, que eu trabalho bem mais com mobile hoje em dia. O mesmo fluxo, alarme toca, eu analiso, identifico, corrijo o problema, subo para master, e o que vai realmente mudar é o último passo, que eu não faço um deploy. Eu peço um deploy emergencial para a loja, certo? E o que isso quer dizer? Basicamente, eu traduzi esse texto da App Store, da Apple. E, em média, 50% dos aplicativos são revisados em 24 horas. E mais de 90% são revisados em 48 horas. Ou seja, se eu tenho um crash em produção que está impedindo de eu vender, tem uma 90, talvez 10% de chance dos meus usuários só terem essa versão disponível depois de 2 dias. Eu vou passar 2 dias sem vender. Isso é, para quem mexe com varejo e coisas assim, sabe o quanto isso é crítico. São milhões de vendas perdidas, usuários reclamando, suporte e gente xingando na loja, dizendo app lixo 1 estrela. Nossa,
não vou nem comentar. E o sentimento que eu tenho é muito desse meme de 8 anos atrás. Que, tipo, não tem o que fazer, é crítico. Isso é realmente muito perto do fim para mim. Eu, como desenvolvedor, não ter a capacidade de fazer um deploy quando eu realmente quiser para meus usuários é muito frustrante na maioria das vezes. E isso traz muito mais coisas, muito mais complexas. Por quê? Cada atualização de aplicativo pode resultar num download de até 200 MB, dependendo do aplicativo para o usuário. E a gente sabe que o usuário odeia ficar fazendo download de grandes aplicativos no seu celular, além de ocupar muito espaço. E tem uma coisa que é bem complicada, que nem todos os usuários vão realmente atualizar para a última versão. Você tem uma versão que tem um bug de vendas, você gerou, 2 dias ela foi aprovada, essa versão está na loja. Quantos por cento dos usuários vão realmente atualizar isso? Tipo, eu não vou nem perguntar porque eu sei que é muito retórico, mas tipo, quem realmente deixa aqui os updates automáticos da loja e fica lá, e fica atualizando e coisas assim? Não vou nem perguntar porque eu sei que ia ser muito feio aqui. Eu atualizo sempre os meus aplicativos porque eu vivo disso, certo? Recomendo, por favor, principalmente os que eu trabalho, mas o usuário não atualiza. Isso é muito comum. O usuário, a versão funciona, ele vai manter aquilo, e na verdade é que é muito comum a gente ter 5, 6, 7 versões do aplicativo rodando ao mesmo tempo, apontando para o mesmo back-end, para o mesmo BFF, apontando para a mesma API. Isso é muito difícil porque a gente não pode nem com facilidade fazer quebra de contrato na API. Uma API ela tem que ser compatível com meses de aplicativo atrás, porque senão você vai realmente quebrar os seus usuários. E com todo esse embasamento que a gente começou a dar aqui, aí acho que vale a pena a gente entrar num case que eu vivencio hoje na ThoughtWorks. Por quê? Na ThoughtWorks a gente tem esse case que é de uma típica grande companhia aérea. Muitos passageiros, muitos países, grande escala de aplicação. Para esse case específico, a gente tem cerca de 50 a 60 desenvolvedores mobile trabalhando no aplicativo da companhia aérea. E como essa companhia aérea ela contrata a ThoughtWorks, a gente tem certas complicações em cima desse case. Que a ThoughtWorks não é a única empresa que realmente trabalha em cima desse aplicativo. Na verdade, tem entre 3 e 4 companhias trabalhando na mesma code base, vamos dizer assim. Tem os desenvolvedores do cliente, tem da ThoughtWorks e tem de mais 2 vendors e coisas assim. Cada um fazendo funcionalidades, mexendo e coisas assim. E como se não bastasse muito isso, eles são distribuídos em várias cidades do mundo. A gente tem umas 2, 3 cidades aqui dentro do Brasil, tem cidades em países aqui da América Latina, e assim vai. Eles estão em qualquer lugar, fazendo comício a qualquer hora, e a parte da escalabilidade é muito isso. E fica o grande case, quando a gente pensa em certeza, quando a gente pensa em blending de novo. Como é que a gente organiza esse caos? Para mim, esse é o caos de hoje em dia, é o bleeding, é o que eu não sei fazer. É o que eu tô batendo cabeça para poder fazer, tô errando todo dia e tô tentando consertar. E o primeiro passo clássico disso é realmente a modularização. Criar módulos da aplicação é um conceito que já está bem difundido quando a gente fala de mobile, porque realmente a gente viu que é uma necessidade, só que a gente pode expandir isso para muito além. Porque a gente pode começar a falar de cases muito clássicos, como o do Spotify. Até curiosidade, quantas pessoas aqui já assistiram um videozinho do Spotify falando de squads? Nossa, até pouco. Eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. É um dos vídeos mais conhecidos de organização, sobre squads que a gente tem. Um vídeo do Spotify bem bonitinho, animaçãozinha bonitinha, riscando papel, coisa mais fofa, certo? Eu recomendo demais vocês verem isso, porque ele fala muito do padrão de squads. O padrão de squads está sendo mais utilizado em todo mundo. Eu estou vendo isso muito presente em Belo Horizonte, nas equipes que estão querendo realmente escalar. Porque, seguindo o modelo de squad Spotify, a gente pode separar os integrantes da aplicação em pequenas equipes, responsáveis por escopos muito específicos. Um exemplo claro disso é esse exemplo aqui. Tipo, se nós temos 40 pessoas no nosso projeto, a gente poderia facilmente criar 5 equipes menores de 8 pessoas. Isso já incluindo devs iOS, Android, híbrido, back-end, POs, designers e o que mais a gente realmente necessitar. E cada uma dessas equipes seria responsável por uma parte específica do nosso produto. Exemplo da nossa companhia aérea, uma parte de check-in, cartão de embarque, venda de passagens, milhas, etc. E isso traz algumas vantagens para a gente. Por quê? Primeiro, equipes pequenas são fáceis de organizar. Quem aqui já participou de uma reunião que tem 15, 20 desenvolvedores
Nossa, não tenho a menor saudade disso, garanto. Muita pessoa fala, ninguém se entende, a comunicação é falha, muitas pessoas não vão concordar umas com as outras, e no final, reunião de 2 horas, ninguém decide nada, abraço, vida que segue, vamos entregar, entendeu? E equipes pequenas têm essa vantagem de serem mais fáceis de se organizar. As pessoas conversam melhor entre si, elas saem para almoçar juntas, elas conversam sobre aquele problema, elas sentam, conversam mais e elas realmente acabam decidindo. O escopo reduzido para cada equipe também é muito importante. Uma companhia aérea faz muita coisa. Ela vende passagem, faz check-in, gera cartão de embarque, controle de milhas, vende assentos e coisas assim. Quando você reduz essas equipes, você também pode reduzir o escopo das equipes. Você pode ter uma equipe que cuida só de check-in, outra que cuida só de cartão de embarque, outra que cuida só de vendas. E assim, o domínio, que por si só já é complexo, fica muito reduzido. Essa equipe ela pode começar a pensar em como refinar aquilo. Se eu sou uma equipe de 8 pessoas e cuido de check-in, eu vou fazer o melhor check-in possível. Se eu sou uma equipe de 40 pessoas e eu faço companhia aérea, eu vou fazer o check-in que der aqui e vida que segue. Isso é uma mudança de mindset muito forte. Nossa, eu pareci um coach agora, desculpa. Mas a grande verdade é, tipo, quando a gente começa a pensar que a gente vai ter várias equipes e coisas assim, como é que a gente vai unir essas pequenas partes? Porque, lembrando, é uma aplicação. Isso está vindo da loja, é um app, certo? Pode ter 40, 50 equipes trabalhando, porém é um aplicativo. E a gente pode ter realmente um caso como esse. Que a gente tem equipes distribuídas, um em São Paulo, um em Belo Horizonte, um em Londres, um no México, cuidando de escopos diferentes. Uma cuida de check-in, outra cuida de vendas, cartão de embarque, milhas e coisas assim. E cada uma dessas equipes distintas, que estão fazendo coisas distintas e elas mal se comunicam, elas querem integrar dentro do mesmo aplicativo. Isso, no final, vai virar uma codebase única. E a resposta que a gente tem para isso, tipo, isso tem abordagens diferentes. Exemplo do Nubank, que é um caso muito forte, que eles usam monorepo, mas é um caso diferente do que a gente tem aqui, é que cada equipe vai gerar uma biblioteca do que ela está realmente fazendo. As equipes vão parar de trabalhar em aplicativos e vão começar a trabalhar em libs, em contextos pequenos, que não executam por si só, e sim são feitos para serem integrados. E cada uma vai ter um repositório realmente distinto. Se eu trabalho com check-in, eu não me interesso pelos commits de boarding pass, de cartão de embarque. Não me interesso pelos commits de milhas. Isso está fora do meu escopo, não tenho interesse, abraço. E no final, a gente vai ter realmente algo como isso. De que cada equipe vai gerar uma lib e vai querer integrar essa lib dentro da aplicação como um todo. A gente tem uma característica que a aplicação ela é uma casca que vai receber libs e vai integrar em cima disso. E quando você pensa que essa casca vai receber bibliotecas e vai integrar em cima disso, quem vai fazer essa integração? Tipo, as libs não podem quebrar umas outras. E aí é que nasce a necessidade de uma equipe transversal de integração. Porque, no final, a gente quer realmente isolar escopo. A gente quer que quem mexe com check-in, mexe com check-in. Quem mexe cartão de embarque, mexe cartão de embarque. E o seu escopo é isso. Pense nisso, melhore isso, enfoque nisso e vida que segue. E aí, o core da aplicação, ele fica realmente solto com esse contexto. E essa equipe transversal, ela nasce com o intuito de resolver esse problema. Por quê? A gente passa a ter, basicamente, 2 tipos de equipes, certo? Uma equipe de produto. A equipe de produto é focada em construir, manter, melhorar o seu produto. Trabalhar com inovação em cima daquele produto. O escopo é pequeno, eu posso inovar, eu posso refinar, eu posso fazer animações, eu posso fazer com qualidade, eu posso fazer testes diferentes, eu posso ir no aeroporto, por exemplo, e buscar feedbacks dos usuários sobre o check-in, sobre o cartão de embarque, melhorar em cima daquilo. E você tem a equipe de integração. Eles são responsáveis não por fazer um produto específico, em si por... a equipe de integração é responsável pela integração de diversos produtos. Criar toda a automação que garanta que isso funcione para todas as partes que se integram. Ou seja, cada equipe de produto é responsável pela qualidade do seu produto. Quem é responsável pela qualidade da integração entre produtos é a equipe de integração. Eles vão, inclusive, fazer... eles, na verdade, têm muitas responsabilidades. Uma delas é garantir com a automação que a integração funcione. Isso envolve um fluxo completo. Eu abro a aplicação, eu me logo, eu adiciono uma reserva, eu faço check-in, pego meu cartão de embarque, vou lá, mudo meu assento e coisas assim. Esses testes que são transversais na aplicação como um todo, eles não são do escopo de uma equipe de produto, e sim da equipe de integração. E ela vai garantir que nada está quebrando uma das outras. Tipo, a gente já teve casos de, tipo, uma equipe de produto, quando integrou com a aplicação, mudou a cor da toolbar da aplicação toda. Mudou o nome da aplicação. Esse tipo de coisa acontece. Esse tipo de teste de automação é fundamental
Porque senão realmente o que vai acontecer é o caos onde uma equipe quebra a outra e nada funciona. E basicamente ela vai criar e manter uma pipeline que vai executar todo o projeto e garantir a qualidade. E principalmente algo que eu acho muito relevante, a equipe ela vai construir e disseminar ferramentas ou bibliotecas transversais que podem ser usadas por toda aplicação. Exemplo, Analytics, um livro de Analytics padrão. Eles podem realmente criar isso. Bibliotecas de log, biblioteca de controle de crash, controle de endpoints. Isso é tudo muito transversal para toda aplicação. Essa equipe pode realmente prover essas ferramentas e dar para a equipe de produto. E a grande verdade é que esse case que eu estou mostrando para vocês, ele é muito simples. Ele poderia virar algo realmente muito complexo, certo? E um projeto realmente escala. Quando você para ver, um grande projeto como o Spotify ou o Nubank, coisas assim, a gente teria 20, 30, 40 equipes. E esse modelo é um modelo que garante a escalabilidade. Quando você começa a adicionar produtos, talvez a cada 3 novos produtos, você precisa talvez adicionar uma pessoa nova na equipe de integração. Isso gera escalabilidade. Eu aumento e não aumento na mesma relação o meu trabalho com aquilo. Eu adiciono uma nova equipe de produto, às vezes a melhor automação na equipe de integração, e assim tudo funciona. A gente consegue escalar realmente o produto. Eu consigo, com um modelo como esse que a gente está falando, escalar para 500 pessoas. Isso é um caso real que a gente vê até em Belo Horizonte. Recebi um aporte de milhões de um investidor, preciso entregar uma aplicação em 2 meses, porque aquilo funciona. Com um modelo como esse, a gente consegue realmente paralelizar, criar 50 equipes com enfoques diferentes e fazer isso funcionar, sem realmente gerar um grande caos em cima disso. De novo, escalabilidade é o que realmente importa, sabe? E uma coisa que me chama muita atenção nesse modelo, o que me anima muito nele, é que possibilita que cada equipe testar tecnologias diferentes de inovação. Isso, para mim, mexe muito comigo, sabe? Porque a gente está num momento muito efervescente para mobile. A gente tem Flutter, tem Kotlin Native, tem React Native, são todas tecnologias de mobile que são todas um pouco blind, tem muita incerteza em cima daquilo, se aquilo funciona, se não. E eu, como na minha organização, eu posso querer fazer pequenas apostas. Se eu faço uma aposta em Flutter, tudo ou nada, meu app é Flutter agora, e daqui a 2 anos a Google fala, Flutter é uma merda, não quero mais, descontinua, você perdeu investimentos de milhões. Quando você começa a ter a possibilidade de módulos específicos adotarem tecnologias específicas, você começa a ter um cenário de pequenas apostas. Não, meu módulo de troca de assentos não é um módulo tão crítico, depois que eu vou fazer ele não vou ter muita atualização. Pô, Flutter, vamos testar Flutter nesse módulo. Eu vou fazer uma aposta em Flutter nesse módulo. Se der certo, eu tenho um case sobre aquilo. Aquilo funciona, aquilo foi bom. Eu consigo começar a ampliar aquilo para mais módulos. Ou se aquilo foi ruim, aquilo não der certo, beleza, esquece lá, um dia a gente reescreve, relaxa, foi uma aposta pequena, não é um problema. A gente começa a ter esse ambiente de inovação. Um módulo pode ser em Java, outro pode ser em Kotlin, outro pode ser em Objective-C, outro pode ser em Swift, um em Flutter, Kotlin Native, React Native. Se eu quiser fazer e fizer com sentido para mim ter um WebView, que é um módulo, eu posso fazer isso. Eu deixo de engessar minha arquitetura com o app como um todo e começo a dar liberdade para as equipes inovarem. Isso fomenta a inovação dentro da minha organização. Eu vou começar a testar em cima daquilo, ver cases. Quando eu for fazer um novo aplicativo, Flutter deu muito certo. Vamos realmente adotar Flutter? E assim é que funciona o ciclo. E basicamente que cada equipe tem um total controle do seu produto. Isso é libertador. Quem é que já trabalhou em um projeto que recebeu uma arquitetura já pronta, de um arquiteto que você nunca viu, que mora numa cidade diferente, você teve de seguir achando aquilo horroroso, achando um negócio super cheio de má práticas, ruim de testar, você teve de fazer. Quando você tem esse tipo de liberdade, a equipe decide a arquitetura. E quando a equipe tem ownership da arquitetura, a equipe ela se empenha para fazer aquilo funcionar. Ou ela realmente começa a mudar quando ela vê que não dá certo. Ela tem autonomia e controle sobre aquilo. E as tecnologias diferentes elas podem realmente ser integradas. O sucesso da integração entre esse modelo é garantido com a automação. E, principalmente, a gente começa a ter novas equipes adicionadas sem nenhum problema. De novo, sobre escalabilidade, certo? Esse papo que a gente está batendo é muito sobre isso. Sobre como realmente escalar, sobre realmente inovar, sobre bleeding, realmente. Tipo, é um tópico que a gente mexe todo dia quando a gente está trabalhando com grandes empresas. A TOTOX é uma empresa bem grande, a gente trabalha com grandes clientes e a gente mexe muito com isso. E, tipo,
A gente encontra esses casos, a gente testa, a gente muda, a gente refatora, a gente vê, e esse é o caminho que a gente está seguindo atualmente para poder escalar, para prover grandes apps para grandes clientes, e isso não é necessidade só nossa. Os cases que a gente falou aqui, tipo o Inter, como o Hotmart, coisas assim, eles precisam isso e estão começando a estudar muito sobre isso. E tudo que eu falei aqui, muito provavelmente, daqui a um ano vai estar depreciado, certo? Deixo claro. Usem com o seu conta e risco, mas é isso. Muito obrigado. Uhum. Alguém tem perguntas? Tem um pessoal ali. Eu acho que a gente tem 10 minutos para pergunta, gente. Bom dia. Opa, desculpa. Bom dia. Você comentou que vocês têm testes automatizados para garantir que a integração seja bem sucedida. Você poderia me passar alguns exemplos de ferramentas interessantes para modelos de testes para essa integração? Você comentou muito do pipeline ali que vocês trabalham. Uhum. Aí nessa pegada... Sim. Tipo, hoje em dia, no caso específico, a gente trabalha muito com Jenkins para poder fazer automação, porque a gente consegue customizar um pouco mais facilmente, mas são escalas diferentes de teste para os produtos. Os produtos trabalham muito com teste de unidade, a gente tenta fazer uma arquitetura um pouco mais testável, a gente está indo muito para o caminho do Viper, com toques de MVVM para as aplicações mobile, tanto Android quanto iOS, que a gente consegue fazer teste de unidade em cima daquilo. Tipo, hoje em dia a gente consegue fazer talvez 90% de cobertura para iOS, 85% para o Android, tem coisas específicas, tudo rodando no Android no JVM, no iOS no simulador. A gente faz testes de instrumentação com Expresso para o Android e com a ferramenta nativa do iOS, desculpa, eu não me lembro o nome atualmente disso. Escala ainda mais para Android, a gente usa o Automator e mantém a mesma ferramenta do Android para poder fazer um teste de integração. A gente tem um ambiente de integração semi-real, com banco próprio, coisas assim. A gente salva a aplicação, roda esses testes para poder testar um pouco também o contrato, a integração com daquilo, para testar a ofuscação de código e coisas assim. E por último, a gente tem um smoke test em ambiente real de produção, sempre que for viável. A gente tem essa pirâmide de teste como um todo, e já a integração do produto, ela trabalha muito mais com testes de Happy Path, realmente, ponto a ponto. Realmente tudo, login, reserva, check-in, boarding pass, realmente tudo para saber se algo não quebrou algo de maneira inesperada. Mas é muito isso. A gente tem uma pipeline até realmente bem larga hoje em dia, que, tipo, a de integração em si demora mais de hora para poder rodar, devido a muitos produtos entrando e coisas assim. A de produtos são bem mais rápido, mas a de integração é bem complicada. Tem um pessoal ali atrás também. Eu só não entendi muito bem como que você fez aquela questão, como que funciona essa integração entre as bibliotecas com várias tecnologias diferentes, por exemplo, um React Native com o Flutter, porque o que eu enxergo hoje, quando eu trabalho com aplicativo, eu tenho lá um Flutter, que eu vou gerar um APK, um EPUB, e como é que eu integro isso? Como que funciona essa integração? Não, perfeito, porque, tipo, isso é um case muito sério. Tipo, exemplo, no Nubank hoje em dia, eles são Flutter First. O projeto deles é Flutter e eles têm códigos mexidos lá dentro. Eles têm React Native, eles têm código nativo, coisas assim. Da nossa abordagem, como os vendors estão distribuídos e querem mexer com coisas diferentes, a gente realmente adota que o vendor ou a equipe pode usar o que ela bem entender, desde que ela gere um artefato padronizado. Que no caso é um AR para Android e um IPA para iOS. Tipo, se aquilo vai ser um WebView rodando, se aquilo vai ser uma lib em C nativa renderizando no draw, ou vai ser um código nativo pra gente, realmente acaba não importando. E as bibliotecas, hoje em dia, tipo, tanto o React Native, tanto o Flutter, elas têm essa capacidade de realmente gerar uma lib. Algumas estão um pouco mais engateando em cima de gerar libs, mas todas já conseguem, a gente consegue fazer essa integração. Ou seja, tem que ter uma engenharia para gerar essa lib no final no padrão universal que a gente precisa. Uma pergunta. Você comentou justamente sobre esses arquitetos que a gente tem pouco contato, já define a arquitetura para você e você tem que tomar conta daquilo. Então, estou numa situação, eu sou iniciante nesse mundo de mobile
E eu gostaria de ter a sua opinião sobre gerenciamento de uma aplicação que a gente pode dizer a mãe, e lá dentro ela é composta por várias APKs. E assim, essa foi a ideia deles proposta, em vez de criar libs, criar APKs. E assim, qual que é a sua opinião sobre isso? É um caso polêmico, uma decisão realmente eu não tomaria, posso dizer isso, certo? Eu acho que tem abordagens, tipo, a vantagem que eu enxergo nesse seu cenário é realmente você não precisar baixar um app de 200 MB para poder ter tudo. Você pode baixar só inicial e baixar o resto. Só que hoje em dia tem como fazer isso de maneira diferente. Tipo, o Android tem uns Feature Models que você pode baixar isso em tempo de execução, coisas assim. Porque você obrigar o seu usuário a baixar uma outra aplicação, instalar, tipo, é um case de... Não faz isso com o usuário. O usuário é legal. A gente precisa do usuário, entendeu? Não vamos cagar a experiência, entendeu? Mas esse tipo de decisão arquitetural é realmente complexa e geralmente é tomada com pessoas que vêm de outros contextos. O que eu vejo muito é equipes sendo formadas por pessoas muito boas em back-end, com pessoas muito boas em front-end, e que as pessoas começam a tomar decisões arquiteturais de mobile. Isso não faz tanto sentido. Isso vem muito do mercado carecer muito de pessoas que têm um know-how um pouco melhor em mobile, e isso é extremamente comum. Em geral, eu trabalhei em empresas que a gente tinha esse cenário de chegar com a arquitetura super esquisita e eles contratam alguém um pouco mais experiente para poder dar um jeito naquilo, e eu acho que vai acontecer no seu cenário. É a opinião minha. Tinha ali atrás, ó. Acho que ali atrás, ó. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Dentro desse cenário produtizado que você apresenta para a gente, né, de equipes distribuídas, eu queria entender como hoje você faz para sustentar a aplicação em produção. A gente sabe que a aplicação gera crashes, bugs, etc. E provavelmente ela tem a necessidade de haver uma triagem ou alguma coisa desse tipo. É a equipe de integração que faz essa primeira triagem ou são as equipes de produto que estão responsáveis também por acompanhar isso? Não, a equipe de integração realmente cuida da qualidade da integração. Uma vez que está em produção, os produtos entram. Tipo, em geral, a gente tem alarmes em cima dos crash de Crashlytics, em cima das métricas de back-end, e cada equipe tem uma pessoa de suporte permanente. Em tempo de expediente, de 10 a 7 da noite, a gente está lá, a gente está trabalhando. Fora nisso, tem sempre uma pessoa da equipe de suporte. Essa pessoa de suporte, ela vai ter um telefone, que ela vai receber chamados, e ela vai começar a investigar isso porque ela está olhando de novo, isolado. Ela olha o escopo do produto, os alarmes do produto e cuida dos bugs do produto. Uma vez que isso é corrigido, é feito geralmente uma análise com o PO do projeto, de coisas assim, para saber se aquilo vai gerar um fixo ou não, se aquilo espera ou não. Mas, de novo, é escopo reduzido. O suporte de cartão de embarque cuida dos bugs de cartão de embarque e fica olhando os alarmes de cartão de embarque. A gente cuida sempre com foco nisso. Mais alguma pergunta? Não? Ô, gente, pois obrigado demais pela presença e eu tô passando aqui o dia pelo evento, tá? Quem quiser bater um papo, falar do seu case, estamos por aí. Abraço.